Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 30, versículo 31, que diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Olhamos nós para a Bíblia Sagrada e vemos aqui, neste versículo, uma grande verdade. A verdade em que Deus um dia há de julgar o ser humano. Todos os homens que nascem nessa terra, um dia terão que passar pelo juízo de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está ordenado ao ser humano morrer uma vez, depois disso vem o juízo de Deus. Eu pergunto para você, aonde você estará daqui 100 anos? Não sabemos se você estará vivo, não sabemos se nós estaremos andando ainda por esta terra, mas o que sabemos é que nós teremos que enfrentar o juízo de Deus. Passaremos pela presença do Senhor. Teremos que dar conta das nossas atitudes diante do Deus Todo-Poderoso. Porque assim a Bíblia registra e assim a Bíblia coloca como uma lei, como uma regra. Todo homem precisa enfrentar a morte e depois da morte ele vai precisar estar diante de Deus. Mas para que isso aconteça, o texto diz ainda para nós assim, que Deus anuncia agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. E talvez você pergunte, mas se arrepender do quê? Todo ser humano é pecador. Todo ser humano carrega dentro de si pecados. Quem nunca mentiu? Quem nunca desobedeceu pai e mãe? Quem nunca foi invejoso? Quem nunca muitas vezes colocou os olhos em coisas imorais? Ou seja, todos nós pecamos, porque a Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sendo assim, o homem é pecador, e todo homem tendo pecado em si, ele precisa se arrepender. Porque aquele que não se arrepende, tão logo, será julgado, será lançado no lago de fogo, ou seja, vai perecer. Por isso que a Bíblia diz lá em João 3:16, que Deus amou a humanidade, os seres humanos, de uma maneira tão grande que deu seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Por isso que é preciso se arrepender, pelo fato de que todo homem está condenado a viver longe de Deus, condenado a uma vida de pecado. E a Bíblia nos fala isso. A Bíblia mostra a doutrina do arrependimento de Gênesis ao Apocalipse. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação só pelo fato de você fazer parte de uma religião. A Bíblia fala de um homem que era religioso, chamado Nicodemos. Está lá em João capítulo 3. E esse homem, Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Quando fala de nascer de novo da água do Espírito, significava que esse homem precisava verdadeiramente passar pelo novo nascimento, pelo fato de que o espírito dele estava morto em pecado. E o Espírito Santo precisava viver nele, precisava fazer morada nele, precisava convencer ele do pecado, do juízo, da justiça e nascer ele pela palavra de Deus também. Porque a palavra de Deus é que transforma a nossa vida e o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então precisamos nos arrepender. A Bíblia manda, de Gênesis ao Apocalipse, a doutrina do arrependimento está explícita dentro da Bíblia Sagrada. Deus deseja que todos os homens venham verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. Por isso, precisamos confessar a Cristo como único, suficiente Salvador. Único. Por que único? Porque não é Pedro, nem Maria, nem Tiago, nem João, nem Bartolomeu, nem Tomé, nem Confúcio, nem Siddhartha Gautama, nem William Morris, ou seja, nenhum outro homem pode trazer salvação. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus pode perdoar os pecados. A Bíblia Sagrada manda que nós venhamos aceitar a Cristo como Salvador. Os discípulos olharam para Jesus como único Salvador. Os profetas olharam para Jesus como único Salvador. Os patriarcas olharam para Jesus como único Salvador. Ou seja, o próprio Pai, o próprio Deus, diz aí: eis meu filho amado, a quem tenho muita alegria.
o único que pode salvar. O Espírito Santo testifica que Cristo é o Salvador. Então fica a palavra para você hoje. Aceita Cristo como Salvador da tua vida. Se arrependa dos teus pecados, porque um dia teremos que prestar contas diante de Deus. A morte chega, mais cedo ou mais tarde, um dia ela vai chegar, e você terá que dar conta da sua alma. Amém? Essa palavra é uma palavra verdadeira, fiel. Essa palavra é uma palavra de amor ao teu coração. Guarda essa palavra, compartilha ela com demais pessoas, pois saiba que Deus tem um plano na sua vida. E esse plano maior é a tua salvação, porque a tua alma vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Amém? Fica na paz. Que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.